queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa plataforma de cursos Missio Dei. Estamos estudando sobre o maravilhoso Espírito Santo. E o assunto da nossa aula de hoje será a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como o maravilhoso Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento. Vai ser incrível. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui à mesa comigo, aqui nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Pegue seu papel, sua caneta, seu lápis para você ir anotando tudo. Peço também que você acompanhe junto com a nossa apostila que nós estamos estudando. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida e para os nossos corações, tá bom? Então, para a gente iniciar esse entendimento da obra do Espírito Santo, nós precisamos entender que Ele é todo-poderoso, Ele é o Deus Criador, junto com o Pai e com o Filho. Isso é maravilhoso. Ele sustenta todas as coisas com o seu poder. A gente observa sempre na Palavra de Deus que quando se fala do Espírito Santo, sempre é dado a Ele o poder de executar ou de fazer. Por exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia em Jó, se você quiser nos acompanhar aí, Jó 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse verbo que está aqui, fazer, o Espírito de Deus me fez. Ele, no hebraico, no dicionário Strong, ele tem um sentido de executar. É por isso que a gente diz assim: o Pai ordena, o Filho obedece e o Espírito Santo traz o poder para que a obra do Filho e a ordem do Pai sejam estabelecidas e executadas. Ao Senhor Espírito Santo seja a glória para sempre. Então, no livro de Jó já estava escrito que o Espírito de Deus me fez. Isso é algo incrível, porque a gente lê lá em Gênesis que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, e o criou, macho e fêmea, os criou. Mas quando a gente olha aqui, a gente vê e o Espírito de Deus me fez. E quando a gente vai para o Novo Testamento, está escrito que todas as coisas foram feitas por causa de Cristo. Então aqui a gente vê a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com o mesmo poder criativo. Isso é algo maravilhoso. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Essa declaração ela é muito poderosa. Nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Que o Senhor nos ajude e nos dê da sua graça mais e mais. Quando a gente fala sobre tudo isso, é muito forte, porque está afirmando que o Espírito Santo está envolvido na criação. Ele esteve envolvido na criação do primeiro homem, chamado Adão, e do segundo Adão, que é o próprio Filho de Deus. Segundo a carta de Paulo aos Romanos, Jesus Cristo ele é um tipo de Adão, o segundo Adão. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entraria a justiça e a salvação. O primeiro Adão falhou, mas a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, porque ele veio cumprir e obedecer a lei. O primeiro Adão foi tentado em um paraíso e perdeu, caiu. E nós caímos junto com ele. Mas quando foi para a gente ser resgatado, o segundo Adão veio, a imagem do Pai venceu Satanás no próprio deserto. E nos deu a vida eterna quando morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Isso é algo maravilhoso, mas a gente observa que tanto na criação do primeiro homem, como na geração, porque Jesus não foi criado, ele foi gerado do próprio Deus eternamente, de maneira eterna. Ele não teve o início, ele sempre existiu. Então, quando a gente lê, por exemplo, Lucas 1,35, diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha o que diz a palavra: o Espírito Santo virá sobre você. Era o anjo falando com Maria. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Então, o Espírito Santo sempre esteve em operação, mesmo no Antigo Testamento, e ele continuou trabalhando no Novo Testamento. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo é visto. Você pode observar, por exemplo, aí na sua Bíblia, nós vamos já já falar mais sobre isso, mas você pode observar, por exemplo, aí, no princípio criou Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, no primeiro capítulo da Bíblia, fala do maravilhoso Espírito Santo. Agora, quando você vai para o último capítulo da Palavra de Deus, quando você chega em Apocalipse, o último capítulo, capítulo 22, nós lemos um texto sagrado que diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que coisa interessante, porque em Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando chega em Apocalipse capítulo 22, a palavra de Deus diz que o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e quem tem sede vem, e quem quiser beba de graça da água da vida. Louvado seja Deus. No início, ele estava criando junto com o Pai e o Filho as águas do mundo. Mas no fim, ele está concedendo a água da vida para todo aquele que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo é a própria água da vida dentro de nós, segundo a palavra de Deus. Então, em Gênesis capítulo 1 e Apocalipse 22, olha só que coisa incrível. Na primeira página da Bíblia e na última página da Bíblia, o Espírito Santo está presente. Louvado seja teu nome, Espírito de Deus. Obrigado por saber que tu estás na história sagrada, nos preparando tudo para a vinda e para a chegada do Filho de Deus. No Antigo Testamento, o sacrifício pelos pecados era apenas transitório, não era perfeito. Esse era um dos motivos que limitava a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Observe bem, meus amados, no Antigo Testamento, como era feito a purificação dos pecados? Através de sacrifício de animais. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que o sacerdote pegava um animal, pegava a mão do pecador, colocava na cabeça do animal inocente, e através daquela atitude de colocar a mão, o pecador estava transferindo a sua culpa para o inocente, o seu pecado para o inocente, e o cordeiro ou o animal morria no lugar do pecador, e aquele pecador estava perdoado. Só que aí havia um problema, ele voltava a pecar de novo, e aí todo ano tinha que sacrificar de novo. Como o pecado ainda não tinha sido arrancado do coração do homem, não tinha sido vencido no coração do homem ainda, então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não era abundantemente derramado. Ele não habitava plenamente, perfeitamente no coração do indivíduo, porque a expiação do pecado ainda não tinha sido feita. Esse era apenas um dos motivos, né? Sem falar do propósito eterno de Deus, do plano de Deus de derramar o Espírito Santo com a vinda de Jesus na terra. Mas quando se fala do Antigo Testamento, ele ainda não estava abundantemente derramado. Não estava. Ele era dado por medida. Era como se fosse gotas da unção e do poder de Deus. Ele não habitava ainda plenamente na vida das pessoas, constantemente, sempre. Não, a gente vê várias manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento por medida, como se ele tivesse sido enviado para uma missão e depois aquele indivíduo já ficava sem aquela unção, aquele poder, porque tinha cumprido já o propósito. Ele não poderia ficar 100% debaixo daquela influência, todo tempo debaixo daquela força ou daquela unção. Nós vamos ver aqui alguns exemplos disso. Não quer dizer que aquele indivíduo não tinha a influência do Espírito Santo, não quer dizer que ele não poderia conhecer a Deus,
Mas o que quer dizer era que o Espírito Santo ainda não tinha sido abundantemente derramado, tá bom? Então, qual é o exemplo disso? Justamente no versículo que a gente acabou de ler. Gênesis 1:2. O que é que diz? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero que você observe, algumas Bíblias dizem se movia sobre a face das águas, né? E outras Bíblias dizem pairava. Então eu quero que você preste bem atenção nessa palavra pairava. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo se movia ou pairava. O que significa dizer que ele estava sobre a criação movendo-se. Significa estar sobre. Pairar significa estar sobre o que está sobrevoando ou estar sobre o que está acontecendo aqui embaixo, né? Por exemplo, quando a gente fala do beija-flor, o beija-flor ele paira, ele fica parado no ar. Mas segundo os cientistas aí, os biólogos, né, o pessoal que conhece as aves, eles dizem que o beija-flor quando está parado, ele bate as asas cerca de 80 vezes por segundo. Ou seja, ele está parado, mas não quer dizer que ele não está fazendo nada, ele está trabalhando, batendo as asas. É um símbolo para mostrar que mesmo que o Espírito Santo ainda no Antigo Testamento não tinha sido abundantemente derramado, não queria dizer que ele não estava trabalhando. Ele estava trabalhando sim, junto com o Pai e junto com o Filho. Mas o operar do Espírito Santo era sobre, por cima. Ou seja, no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo era somente sobre os indivíduos, não era dentro para sempre, era sobre. Ainda que quando a unção vinha sobre eles, eles eram mudados por dentro. Mas aquilo ainda não era a plenitude do Espírito Santo, ou seja, não era o completo, não era tudo o que Deus ainda tinha preparado para o seu povo. Eram medidas, porções do Espírito Santo. Por isso, por exemplo, abra sua Bíblia para a gente entender melhor, vamos lá. Como que o Espírito Santo trabalhava e ainda trabalha hoje, mas como ele trabalhava no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia aí, em 2 Reis, no capítulo 2, capítulo 2, o versículo 9, olha o que Eliseu disse para Elias. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, eu quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Eu não sei se vocês lembram dessa história, Elias foi um grande profeta do Altíssimo e ele tinha um discípulo chamado Eliseu. E quando chegou a hora de Elias ser levado ao céu, ele perguntou para Eliseu, Eliseu, o que é que você quer que eu te faça? E Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do espírito que está sobre ti. Ou seja, ele reconheceu que havia uma unção de Deus, um poder de Deus na vida de Elias. Ali havia o poder do Espírito Santo sobre Elias. E Eliseu disse, eu quero 2 vezes mais, eu quero a porção dobrada. Ou seja, nós vemos aqui que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado por porção, por medida. Os irmãos estão conseguindo entender? Por exemplo, outro exemplo disso é em Números. Quando a gente vê aqui, Números, capítulo 11 e o versículo 24, olha o que diz. Moisés saiu, Números 11, 24. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Moisés trouxe 70 anciãos do povo, não é isso? E pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e falou com Moisés. Olha agora, olha só. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas olha agora, irmãos, profetizaram. Mas isto nunca mais se repetiu. Isto aqui esclarece perfeitamente o que eu estou querendo mostrar para vocês. O Espírito Santo no Antigo Testamento vinha sobre as pessoas por medida. E a Bíblia diz que Moisés chamou 70 anciãos para compartilhar com eles da unção que ele tinha, do Espírito Santo que ele tinha. Então o Senhor tirou daquela medida que Moisés tinha e compartilhou com 70.
E quando eles receberam o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que eles começaram a profetizar, mas o texto é um pouco triste no final, ele diz, mas isso nunca mais se repetiu. Por quê? Porque a medida que eles receberam foi para aquela missão, para aquele propósito, para aquele objetivo. E nunca mais se repetiu novamente, porque foi uma medida. Não era a plenitude, não era abundantemente derramado. Eram medidas do Espírito Santo. Outro exemplo disso que a gente vê também, por exemplo, é no livro dos Juízes. Você pode observar no livro dos Juízes que uma hora ou outra você vê a palavra de Deus dizendo o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. O Espírito de Deus tomou, se apossou de Gideão ou de qualquer outro juiz. No livro dos Juízes são homens e mulheres que foram tomados pelo Espírito Santo para fazer grandes obras para o Senhor. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, Juízes 14, acompanha aí na sua Bíblia, 14:6. Olha o que diz, Juízes 14:6. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Meu Jesus do céu. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Observe bem. Sansão é conhecido como aquele homem que tem uma grande força, mas preste atenção de onde vinha a sua força. O Espírito do Senhor se apossou, se apoderou de Sansão e ele rasgou um leão no meio, pela força do Espírito Santo que estava sobre ele. Mas quando o Espírito Santo se retirou de Sansão, ele não tinha mais força nem para quebrar uma corda. Como a gente vê a Bíblia Sagrada. No final de sua vida, o Espírito Santo voltou para a vida dele e ele derrubou 2 colunas de um grande prédio e caiu sobre os inimigos de Deus aquele prédio e o nome do Senhor foi glorificado. Então, quando o Espírito Santo vinha, ele se encheu de força, de poder, mas quando o Espírito Santo era retirado, ele perdia a sua força. Inclusive, quando ele desobedecia ao Senhor, ele contou o segredo dele, o segredo da sua força, era o seu voto, o seu nazereado, que dizia que ele não podia cortar o cabelo. Então, quando cortou o cabelo, o Espírito Santo se retirou dele. Não quer dizer que a força estava no cabelo, não é isso. É porque o cabelo era um símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Então, quando a aliança foi quebrada, o Espírito se retirou dele, ele perdeu sua força. Então, no Antigo Testamento, a gente vê sim muitas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Porém, não era ainda a plenitude. O que é uma coisa plena? É uma coisa completa, uma coisa perfeita. Ainda não era a plenitude daquilo que era a vontade de Deus para a humanidade. Mas, claro que o Espírito Santo não era dado ainda de maneira plena, mas ainda assim, quando ele foi enviado, ele cumpriu todos os propósitos da divindade, do que Deus tinha determinado para aquele tempo. Então, fica claro para a gente que não eram todas as pessoas que tinham acesso. Olha que coisa triste, não eram todas as pessoas que tinham acesso à pessoa maravilhosa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Geralmente ele era dado para cumprir os desígnios de Deus através dos reis, sacerdotes e profetas, como também nos juízes. Isso tudo pelo tempo em que estas pessoas estivessem fluindo na vontade de Deus. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado por medida para cumprimento de propósitos eternos vindo da parte do Senhor, nosso Deus. Mas ele nunca deixou de operar e de trabalhar. Mas eu terminei a nossa apostila falando sobre a promessa do Espírito. Porque o Deus eterno e misericordioso, através do profeta Joel, pelo mesmo Espírito Santo, profetizou que nos últimos dias as coisas mudariam. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, nós te louvamos. Nós precisamos da sua graça, Senhor, e da sua misericórdia na nossa vida, para falar do seu amor e da sua palavra, com teu poder e com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia. Então veja, a promessa do Espírito. Desculpa, olha o que está dizendo aqui. Mas, Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Tudo isso já era maravilhoso no Antigo Testamento, ser usado de vez em quando pelo Espírito Santo. Mas Deus deixou registrado na profecia que acontecerá nos últimos dias que o Espírito Santo será abundantemente derramado como uma cachoeira de glória sobre os homens e as mulheres que creem no Senhor Jesus Cristo e sobre toda a humanidade, para reconhecerem que o Senhor, nosso Deus, é Deus sobre todas as coisas. E isso será o tema da nossa próxima aula, quando nós vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo ser abundantemente derramado. Não é mais a medida, mas ele pode vir e habitar em nós. E a boa notícia é que ele já está em você, ele já está em nós, já está em mim. E nós podemos conhecer mais e mais profundamente o Senhor, nosso Deus. E na próxima aula nós vamos falar sobre como o Espírito Santo trabalhou na nova aliança e ainda está trabalhando na nova aliança. É a promessa do Espírito Santo para mim e para você. Você pode viver isso hoje. E nós não podemos cumprir o propósito de Deus sem isso na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele nos ajude. Nos ajuda, Espírito de Deus, para que possamos fazer a vontade do Senhor. A nossa plataforma é para te aperfeiçoar, é para te treinar, para te capacitar, para você crescer mais e mais no conhecimento do Senhor Deus e também fazer a obra do Senhor nessa terra. Mas já fique sabendo, meu irmão e minha irmã, que nós não conseguiremos mover nenhuma palha do chão, senão pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos guarde. Eu espero que vocês tenham entendido como o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento. Nós não exploramos tudo porque é muita bênção de Deus. A gente poderia pensar em muitas outras coisas acerca da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas eu acredito que já serviu para que vocês possam entender como ele trabalhou no Antigo Testamento. Ele não foi perfeito, o derramamento dele, a unção dele, não, foi perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, é completo. Mas para a nova aliança, baseada não no sangue de animais, mas no sangue de Jesus, Deus preparou promessas superiores para cada um de nós. Pensar nisso, irmãos, é muito forte, porque, por exemplo, a gente vê Abraão, meu Deus, um grande homem, um homem de fé. A gente vê Noé, que por causa de uma palavra trabalhou 100 anos para construir uma arca. A gente vê esses homens de Deus do Antigo Testamento que fecharam bocas de leões, que fizeram tantas coisas incríveis, mas a palavra de Deus diz que eles fizeram tudo isso debaixo de uma aliança baseada no sangue de animais. Ainda não tinha vindo a plenitude dos dias, ainda não tinha vindo o Rei da Glória. E eu sempre paro para pensar, nós vamos explorar melhor isso na próxima aula, mas eu sempre paro para pensar, meu Deus, se eles fizeram tudo isso debaixo da lei e antes da lei, o que é que nós, como filhos amados do Pai, não podemos fazer agora debaixo da nova aliança? E eu já quero adiantar um pedacinho da próxima aula e dizer para vocês que o que nós não podemos ser nas mãos de Deus, porque agora o Espírito Santo não é mais dado por medida, mas ele está abundantemente entre nós. E é como se o caminho tivesse aberto, bastando que apenas a gente busque, procure, até encontrar mais e mais do Senhor, nosso Deus. Meu Deus, o que nós não podemos fazer para Ele vai ser uma bênção. Deus abençoe. Qualquer dúvida, coloque aí no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E comenta também aí no canal do YouTube aí ao que você está achando nas nossas aulas. Pergunte se você ficar com alguma dúvida e creia que Deus tem coisas melhores e superiores para cada um de nós. Que o Espírito Santo nos ajude. Deus abençoe. Até a próxima aula. Pai querido e amado. Ô Senhor, como eu preciso de Ti. Como eu preciso da Sua ajuda, Pai. E como meus irmãos também precisam da Tua ajuda e da Tua graça. Eu te peço, Espírito Santo, como Tu sempre operaste no Antigo Testamento, continua operando no Novo.
E eu sei que Tu podes operar na nossa vida, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Pai. Senhor da glória, venha nos encher mais de Ti, nos esvaziar de mim, nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, e nos encher de Ti, Pai, para a glória do Teu maravilhoso nome. Fica conosco, Espírito Santo, fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.